De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho da Semana Lixo Zero aqui na companhia da Natália. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, agradeço, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que está acontecendo no Brasil inteiro essa semana. Bom, vamos explicar um pouquinho o que seria a Semana Lixo Zero. Semana Lixo Zero foi criada pelo Instituto Lixo Zero, é uma organização social que a gente tem aqui no Brasil. Na verdade, é um grupo que tem no mundo inteiro, né? E a gente tem o Instituto Lixo Zero Brasil, que representa a participação do Brasil eles chamam de Aliança Internacional Lixo Zero, né? E aí esse instituto ele foi criado em 2010, e aí ele estabeleceu essa semana é um marco educativo, vamos dizer assim, né? Em que as cidades do Brasil inteiro se organizam, elas podem se organizar, cadastram uma programação lá no site, e essa programação ela é divulgada, né, dentro de todas as mídias lá do instituto, para falar sobre a questão dos resíduos sólidos, para falar sobre consumo, diminuição, né, de geração de resíduos mesmo, que a gente precisa, né, urgentemente pensar. Então, isso está acontecendo, começou semana passada, no sábado, vai até no dia 1º, então é uma semana de programação no Brasil inteiro. E esse ano teve um ganho, né, muito grande, que foi, apesar da pandemia ser uma coisa ruim, teve algumas coisas que foram muito positivas, que essa rede se fortaleceu, né, em torno desses eventos, porque muita coisa aconteceu online, né? Então, ontem mesmo eu participei como palestrante da Semana Lixo Zero de São João del Rei, né, lá de Minas Gerais, né? Então, esse intercâmbio cultural, essa troca que a gente consegue fazer, tratando dessas questões, é muito rica, porque a gente vê a realidade de outras cidades, a gente consegue aprender com outros projetos, aprender com outras políticas públicas, né, e trazer para a nossa realidade. Um evento bem bacana que envolve o Brasil todo. E pensar o lixo é algo crucial, é importante, né? E fazer com que cada pessoa pense no seu lixo, eu acho que é o desafio maior, né? Que muitas vezes se instalam políticas públicas, se fala dessas estruturas, mas se cada um não colaborar, se cada um não for aquele grãozinho de areia lá, a gente não consegue solidificar aí essa estrutura. É legal que o tema da Semana Lixo Zero desse ano é o Lixo Zero inspira minha cidade, né? E é uma busca que eles tiveram ali de trazer essa reflexão de que todo mundo é parte, que todo mundo tem que se engajar nessa causa. E até foi uma das coisas que eu comentei ontem, né? Não adianta você ter uma estrutura de política pública muito bem elaborada, né? E na hora da prática, o poder público investir dinheiro, investir tempo, investir equipe ali, e a população não participar, não fazer cada um a sua parte, né? É claro que a gente tem um problema, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz essa questão muito evidente ali da responsabilidade compartilhada, né? Então, poder público, catadores, empresas, grupos sociais organizados, a própria comunidade, todo mundo tem responsabilidade sobre a geração e descarte adequado dos resíduos. Mas na prática é muito difícil de colocar isso para funcionar, porque a maior dificuldade é exatamente engajar todos esses atores para cada um fazer a sua parte, né? E aí eu vejo aqui, pensando na nossa realidade, né? Assim, eu vejo que falta muito engajamento ainda da população, né? Como eu trabalho ali um pouco mais próximo dos catadores, eu vejo que é o mínimo que a gente poderia fazer, separar o material que é reciclável, que pode ser reciclado, né? E entregar para um catador. E a gente não consegue fazer. Então, assim, a gente tem que avançar muito ainda. Então, acho muito importante que essa semana aconteça. É uma ação pontual? Né? Mas, pelo menos nessa semana, muita gente no Brasil inteiro está falando sobre isso, né? E quem sabe, a partir dessas discussões, as coisas comecem a fluir, cada um entenda o seu papel nesse cenário. Um exemplo prático da cidade que a gente vive comentando aqui é o descarte de lixo em local irregular. E a gente não está falando daquela coisa que eu não sei onde jogar, a gente está falando de lixo doméstico, em que a maioria dos bairros, né, você tem a pessoa passando pelo menos 2 vezes por semana para recolher esse lixo doméstico, né? Então, se o básico, que é colocar o lixo para fora da minha casa, muitas pessoas não estão fazendo, estão descartando no local irregular, imagine as outras ações de rotina. Infelizmente, a gente tem que começar educar lá no início, né? Aquilo que eu não uso mais, tem um local, tem um horário, tem um momento certo para fazer o descarte. E realmente, se a gente pegar acho que todo mundo tem visto, né? Eu também fiz algumas fotos de algumas estradas aqui da cidade que estavam bem cheia de entulho, de muita coisa. E aí na fotografia a gente consegue ver detalhes, né? Então, assim, tem roupa, tem calçado. Inclusive, tem calçados ali que dá para ver que poderia ser utilizado por alguém, né? Uma pessoa que está em, por exemplo, situação de rua
e ela não tem um calçado que está ali com um rasgadinho, uma coisa para ela ainda é útil, né? Então, são coisas que são descartadas. Poderia ser, como você falou, né? A coleta de lixo regular poderia ter ido, ou ainda mais, né? Poderia ter um aspecto social envolvido. Se tem um móvel ali que está com uma avaria, de repente pode uma pessoa reformar aquela parte e utilizar ainda, né? Então, isso é um plano lá para o futuro, né? Mas a gente precisa reconhecer que as coisas ainda têm um tempo de vida útil, mesmo não sendo útil mais para mim, né? Para uma outra pessoa ainda pode ter um ciclo prolongado aí. E aí é a questão de cada um ter consciência, né? Que acho que é o grande desafio, né? Despertar sensibilizar as pessoas para saber que o que está na minha casa e que vai ser tirado dali é minha responsabilidade e de mais ninguém, né? Eu que tenho total domínio sobre o que vai acontecer com isso. Importante pensar nesse tema justamente porque nós estamos cada vez mais mergulhados em resíduo. Quando a gente vai pensar no oceano, nos alimentos, hoje se fala muito da questão do microplástico, né? Que a gente tem consumido plástico e nem está percebendo. E o pior é que a gente não tem nem estudo para mostrar o que isso causa no organismo, né? Essa semana uma amiga me mandou um artigo lá de um estudo que fizeram que as mamadeiras das crianças, quando a gente aquece, ela libera uma quantidade imensa lá de microplásticos, né? E a gente não sabe ao longo do tempo que isso vai causar. E aí pensa, né? Acho que é o primeiro plástico que a criança tem contato, né? Muitas crianças têm contato com a madeira. E a gente começa nesse hábito sem fim, né? Então, é muito difícil a gente pensar em livrar-se dos plásticos da nossa vida. É muito complicado. E nem acho que essa transição tem que ser feita de uma hora para outra, né? Tipo, tomei consciência, vou lá trocar tudo que é de plástico na minha casa por vidro, por metal, enfim. Não é sustentável, né? Agir assim. Mas a gente pode fazer o exercício diário de fazer pequenas substituições, né? E aí isso é um investimento em saúde, porque é tudo muito incerto ainda, né? Essa questão de microplástico, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ter resultados suficientes para mostrar o que isso causa na nossa saúde. E aí sem falar da vida dos animais, né? Da fauna, que é, assim, gritantemente afetada com o descarte do plástico. E você tem visto isso justamente, né? Quando você toma uma política mais agressiva e não essa preparatória, né? Vamos dar um exemplo simples, que foi a questão das sacolinhas de supermercado, né? Veio uma legislação do dia para a noite, proibiu, vetou, e a gente teve um caos, uma discussão, uma gritaria, né? E muita coisa regrediu. A gente sabe que muitas empresas adotaram, né, o material o oxo-biodegradável, né? Que já melhora aí, né? Mas nada melhor mesmo de que ter uma sacola reutilizável, né? Que nem precisaria disso. E é um ciclo assim meio difícil de mudar, porque é cultural, né? E aí você pensa, eu vou no supermercado, eu levo a sacolinha para casa, o que eu faço com ela? Eu uso para pôr no lixinho da pia, eu uso para pôr no lixinho do banheiro. Então, só tirar a sacola também não vai resolver, porque a pessoa que ficar sem essa sacola, ela pode ser que ali obrigada, né? No supermercado ela não pegue mais. Mas ela vai comprar um saco plástico para usar, né? Então, a gente tem que pensar em alternativas, né? A gente não pode, como você falou, de uma hora para outra ir lá, fazer uma legislação, proibir e não oferecer uma alternativa mais sustentável, né? Então, por isso que eu defendo muito que tudo tem que ser feito em uma transição, né? Essa transição ela tem que ser com muita educação ambiental, com muita sensibilização, com mudança de hábito, que não é fácil. Todo mundo sabe que quebrar paradigmas aí é sempre um desafio em qualquer área, mas tem que ser aos poucos, né? Porque senão a gente acaba criando um cenário de mais degradação do que o esperado, né? Às vezes você quer tentar ali resolver de forma drástica um problema e cria um problema ainda maior, né? Então, a questão dos resíduos é muito delicada. A gente tem que trabalhar sempre com essas substituições, né? Com alternativas, porque de uma hora para outra a gente não vai conseguir mudar o cenário, né? Do país inteiro, do mundo inteiro. Perfeito. Também é bom pontuar, né, nessa questão, quando se pensa aí, de mudar também a forma do consumo inicial. E o país não tem tantas políticas nesse sentido, né? A gente não percebe incentivos, olha, empresas que reduzirem a produção de lixo, ou reduzirem as suas embalagens, ou colocarem embalagens biodegradáveis, etc., vão ter um incentivo. A gente tem uma coisa que até assim está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda está muito longe de caminhar no Brasil, que é a economia circular.
ela exatamente tira a quantidade de resíduos em circulação, porque reaproveita, né? O material ele volta para a cadeia produtiva. Um grande exemplo disso são as garrafas retornáveis, né? Isso é um hábito que a gente foi perdendo, tá? Com o advento aí das PETs, isso foi se perdendo, né? Hoje quase não se encontra mais. Apesar que não é recomendado mais o consumo excessivo de refrigerante, mas a gente sabe que as pessoas consomem, né? Então, seria uma alternativa muito sustentável, né? Porque é o mesmo material que vai ser usado muitas vezes. Ele retorna para a empresa, que vai colocar o material de novo e vai ser vendido. Então, o conceito de economia circular, eu acredito que seja um caminho mais viável para um futuro próximo. Porque ele demanda de tecnologias, ele demanda de logística reversa, né? De criação de sistemas que funcionem. E as políticas públicas vão ter a função de apoiar isso, porque uma empresa isolada da outra, ela não vai conseguir fazer esse movimento, né? Então, educação ambiental, organização, essa questão de criação de sistemas, de redes, é por parte do poder público que precisa acontecer essa organização para que a economia circular se efetive. Uma das ações, né, que a gente até conversa sempre aqui, é a questão também de articular os catadores, né, dentro desse processo. Você já tem essa articulação, né, junto com o aplicativo, com o Cataqui, mas ainda assim está muito aquém do que a gente poderia chegar, né? Acho que a gente tem um caminho longo aí nessa estrutura. Principalmente porque a gente precisa primeiro dar visibilidade para os catadores, a gente precisa que a sociedade reconheça o papel deles, para então fortalecer e empoderar o grupo, né? E aí, nesse empoderamento, a gente vai acabar eliminando desse trabalho, porque a gente fala que são oportunistas, né? Pessoa que, infelizmente, um usuário de droga, uma pessoa que quer vender um material ali rapidinho para ter um dinheiro, então muitas vezes as pessoas reclamam, o catador mexeu no meu lixo, às vezes não é um catador, é uma pessoa que não trabalha com reciclagem, que naquele momento ela precisava de um dinheiro, ela foi ali, viu no lixo algum material, principalmente alumínio, né, que tem um valor mais alto, vai lá, pega aquilo ali, deixa aquela bagunça, e aí todo mundo generaliza, né? E assim, eu conheço grande parte dos catadores daqui. A maioria dos nossos catadores tem mais de 50 anos, né? Então não são pessoas que vão fazer isso. Pelo contrário, são pessoas que falam para mim, nossa, eu fui lá, cheguei para pegar o material e tinham deixado tudo espalhado. Eu fui lá e juntei, né? Tem catador que ajuda o pessoal da coleta de lixo domiciliar, amarrando de novo os sacos que foram abertos. Então, a gente precisa primeiro fortalecer o grupo, né? E não estou falando aqui de montar mais uma associação, uma outra cooperativa, mas mesmo quem decidir trabalhar de forma autônoma, né? Empoderar, né? Eles próprios reconhecerem o papel social que eles têm, o papel ambiental que eles têm, que eles prestam para a gente, né? E aí um segundo passo, que aí eu acho que é um pouco mais demorado, seria remunerar o trabalho dos catadores. A gente, por exemplo, tem lá um móvel na sua casa, alguma coisa que você quer descartar, você chama um carreto, e aí você paga, e não é barato. E aí o catador vai na sua casa, você acha que ele está fazendo um favor ali para você, né? Então a gente tem essa falta de compreensão do papel socioambiental deles pela sociedade. A gente tem a invisibilidade mesmo, né? Tem muito catador que fala assim, nossa, ninguém nunca olhou para mim, nunca me deu bom dia. Então são pequenas ações que a gente vai ter que trabalhar muito para alcançar, que é reconhecimento, a valorização do trabalho deles, né? E futuramente essa remuneração, porque aí a gente empodera o grupo, cria um grupo que vai trabalhar de forma mais séria, de forma mais que a população conheça, né? Eu acho que seria muito interessante que cada residência adotasse um catador, né? Tipo, ó, esse é o catador que vai levar meu resíduo. E conhecer a pessoa, falar um bom dia, conversar com ela, saber da história dela. De repente você tem uma roupa que você precisa doar e do catador ele quer. Conheci uma catadora, Renata, que ela fazia, além de recolher o reciclável, ela ajudava, porque ela tinha um grupo da igreja que ela frequentava, sempre pedia algum material, alguma doação de alguma coisa. Então, se alguém tinha uma doação, ela pegava com o carrinho dela e levava para essa pessoa, né? Então, assim, é uma rede que tem muito potencial para crescer, né? E para resolver o problema da coleta seletiva na cidade. Mas a sociedade tem que participar ativamente desse processo. Sem dúvida. E a gente percebe que em todos os pontos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em construção, seja uma grande construção ou uma pequena reforma, né? Se a pessoa tem a consciência de que, olha, não, eu vou fazer tudo certinho como deve, vou pedir uma caçamba,
vou recolher esse material depois, e a gente já tem empresas aqui que fazem esse procedimento, né, de fato reaproveitar esse material. Estou fazendo passo a passo, mas o que muitas vezes a gente vê, infelizmente, é as pessoas só tirando o problema das vistas, né, tira de lá, descarta irregularmente em qualquer lugar e acha que o problema está resolvido. E aí tem dois pontos aí, né? Tem um problema da pessoa que realmente não liga, né? E fala, isso não é problema meu, descarta de qualquer forma. E tem também quem não sabe qual que é o procedimento. Por exemplo, eu tenho certeza que muita gente não sabe que o nosso aterro está fechado, que não tem espaço para os resíduos e que quando ela contrata um carreto, esse carreto, se for muito barato, é porque ele não está dando a destinação correta. Ele vai jogar em qualquer lugar. E aí a gente entra num outro ponto importante, que não é barato, né? Eu precisei retirar eram 2 latas, alguns galhos que estavam no quintal da minha casa, foram R$150. Porque para dar a destinação correta, como a gente está sem esse espaço no aterro, seria o valor fica muito mais caro, né? E era muito pouca coisa, assim, é uma coisa que talvez até no porta-mala do meu carro eu conseguisse colocar e descartar em qualquer lugar, né? R$150 não é qualquer família que vai ter para dar a destinação correta. Então, nesse ponto, eu acho que as políticas públicas têm que oferecer alternativas e que sejam viáveis, né? Que as pessoas consigam pagar. Porque a gente vai ter 2 lados, tem aquela pessoa que não liga e tem aquela que sabe, mas não pode pagar, né? E aí entra o papel do poder público nisso. É uma responsabilidade muito grande de democratizar o acesso ao descarte adequado dos resíduos, né? E é importante justamente pensar nisso, né? De ter essa articulação também na sua rotina, né? Olha, encontrei o meu catador, aquela pessoa que faz o trabalho no meu bairro, né? Vi o tipo de material que ele coleta, né? Olha, vamos deixar um lixinho separado para esse material, né? Vamos organizar a minha estrutura, a minha rotina para auxiliar isso, mesmo que eu demore um tempinho a mais, que fique essa estrutura lá, mas quando eu chamar ele vai ter um volume interessante para trabalhar. E aí é muito fácil, porque é uma rotina simples, né, quando a gente pega o jeito ali, e principalmente se você higienizar os materiais, porque acho que o que a maioria das pessoas reclama de juntar em casa não é nem pelo espaço físico, porque a gente sempre tem algum cantinho perto do portão que a gente não usa para nada, né, vamos dizer assim. Mas a questão que acontece é que começa a juntar insetos, atrai vetores. Então, o que faltou ali, né? Uma higienização desse material. E aí eu sei que vai ter alguém que vai falar assim, mas eu vou gastar água, fala para economizar água. Na hora que você está lavando sua louça, coloca lá os potinhos, sei lá, é uma lata que você abriu, um potinho de iogurte, alguma coisa, coloca na pia. A água que vai caindo enquanto você está enxaguando ali as louças, ela já vai servir. Deixa um pouquinho ali de molho, depois você tampa, dá uma chacoalhadinha, pronto. Você higienizou, tirou todo o resíduo. Esse material que tira o resíduo, ele tem um outro valor, né, na hora da venda. Se tiver um material com resíduo, contaminado, o valor cai ou às vezes nem pode ser vendido, né? Então, é uma alternativa simples, que é sustentável, que não vai gastar mais recurso e é hábito, né? Você criar o hábito na residência. E começa da criança mais nova, que mora ali na casa, até o mais velho, né? Uma coisa que eu sempre defendo, que a educação ambiental ela não pode ser só na escola, porque quando a gente fala de resíduos, é o adulto que faz gerenciamento dentro da residência. E a questão é para agora, não é para daqui 10 anos, quando essa criança crescer e for o gestor ali dos resíduos, resolver, né? É uma questão urgente. Então, tem que estar todo mundo ali sintonizado nesse novo hábito. Rogério aqui, né, parabenizando pelas iniciativas e pelas falas e colocando justamente isso, né? Por que ainda é tão difícil para o brasileiro entender essa dinâmica quando a gente tem alguns países bem mais evoluídos com essas propostas? A gente tem um mix de coisas aí que leva a esse cenário. Falta engajamento do poder público, né? Isso no Brasil inteiro, não é um privilégio de Batatais. Falta articulação do poder público, né? De tomar a frente, de fazer essa política acontecer. Falta a sociedade entender o seu papel, né? E aí eu acho que é realmente muito cultural. A gente tem esse hábito de... A própria inspeção fala, vou jogar fora, né? E aí eu vejo muito o pessoal publicando nas redes sociais, né? Não existe fora. Realmente não existe. A gente está no mesmo espaço, é o mesmo planeta, é a mesma cidade. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade de que saiu da minha casa não é problema meu mais, né? As coisas não vão funcionar. E aí o que eu acho muito importante que mudaria completamente o cenário é a questão da consciência do consumo, né? Então,
é o primeiro passo, né? Eu tenho trabalhado mais nessa área porque eu vejo que é mais promissor você educar o consumidor antes do consumo. Porque se você, por exemplo, pega um consumidor que tem o hábito de ler rótulos, o consumidor que tem o hábito de ler rótulos, ele compra melhor, ele economiza dinheiro, ele compra um produto mais saudável, ele se cuida mais, né? Porque ele deixa de ingerir, de utilizar produtos que são nocivos para a saúde. E isso demanda tempo, isso demanda um arcabouço ali cultural, de vivências, né, de interesses da pessoa que nem sempre a gente tem, né? Então, infelizmente, a educação ela tem um papel fundamental nisso, porque não é só falar sobre resíduos sólidos, é falar sobre a sua relação com as coisas, né, com a sua vida, com a sua rotina. É uma coisa que eu gosto muito de comentar sempre, né, que a gente acaba vivendo muito pelas coisas materiais e deixa as experiências de lado. Eu adotei um estilo de vida que chama minimalista, né, o minimalismo, e é isso, é você reduzir as coisas, principalmente coisas físicas, né, e focar naquilo que é mais essencial. E esse é um exercício muito peculiar de cada pessoa, né, de cada família, de cada vivência, mas acredito que seria um caminho bem sustentável para a sociedade trilhar, que é deixar de valorizar tanto as coisas materiais e focar nas experiências, nas pessoas, nas relações, naquilo que é mais importante. Só esse passo que cada pessoa parar ali um dia ou outro ali para pensar, né? O que realmente é importante na minha vida? A gente para de gastar tanto dinheiro com coisas que a gente não usa, a gente para de acumular coisas que gastam dinheiro, tempo de manutenção, que gastam espaço, né? E investe esse tempo, esse dinheiro em coisas que realmente vão trazer felicidade. Mas, infelizmente, né, o marketing ele sobrevive disso, que é vender a ideia de felicidade associada a um consumo de um bem, de um serviço ali. Então, a gente tem esse embate sempre, e aqui no Brasil a gente tem muito a caminhar, que é essa consciência do consumidor, né? A gente precisa de um consumidor que questione o que ele compra, por que ele compra, se vai ser útil, se ele realmente precisa daquilo. A partir do momento que a gente passa a trilhar esse caminho de consumo consciente, todos os outros processos eles vão ficando mais fáceis, né? E aí o consumidor consciente, ele se preocupa com o descarte, né? E a gente aí já dá um salto maior ainda. O consumidor consciente, ele se preocupa com a cadeia produtiva, ele se preocupa com o aspecto social que envolve, né? Se eu compro uma roupa de R$5, por que essa roupa só custa R$5, né? O que está por trás disso? Quem foi explorado nesse processo para essa roupa custar só R$5? Quantos recursos naturais foram gastos? Então, assim, é uma questão muito complexa, né? Para a gente mudar esse cenário, a gente tem que passar por uma mudança de paradigma da sociedade enquanto consumir, enquanto viver, enquanto o que valorizamos para a nossa vida, o que queremos para a nossa vida. Perfeito. Então, mas é um caminho que a gente tem que trilhar, né? E eu tenho fé que vamos avançando pouco a pouco aí. E de fato, né, a gente percebe que toda essa logística ela é cultural, porque a gente tinha hábitos muito menos degradantes para o meio ambiente, assim, né? Era aquela coisa de, olha, vou comprar produtos a granel, né? Então tinha esse hábito, muita coisa vinha em saquinho de papel, né? Que o processo biodegradável é mais rápido do que o plástico, então a gente já tinha algumas condutas e que eram da rotina, né? E que a gente foi perdendo com o tempo. Isso é uma coisa que minha mãe sempre fala, né? Assim, te deu alguns passos para frente, agora vai ter que dar alguns passos para trás novamente, né? E é isso que você falou. Tem hábitos que eram muito mais sustentáveis. E aí tem algumas explicações, né? A gente tem, por exemplo, o aumento da população, né? Quando você aumenta de forma muito rápida a população vivendo no mundo, você tem que distribuir alimentos para muito mais lugares, né? E aí começou a questão das embalagens, começou a questão dos conservantes, né? Porque você precisava de um alimento ser distribuído. Estou dando um exemplo dos alimentos, mas isso para qualquer coisa, ser distribuído para muito mais lugares, para muito mais distâncias, né? E aí foi todo esse processo cultural. E houve um momento em que se acreditou que era uma questão sanitária, né? Que você isolar as embalagens, não vender nada a granel, que era uma questão de preservar ali a integridade dos alimentos, de não ter contaminação. E aí nesse processo criou-se o hábito de que tudo que está lá no supermercado fechado é melhor. Hoje eu vejo o processo inverso, as pessoas estão cada vez mais procurando, né, pessoas conscientes, claro, procurando alimentos saudáveis, alimentos in natura, alimentos a granel, né? Então, assim, houve esse movimento e a gente sabe que o capitalismo também está por trás disso, né?
A gente precisava que as pessoas consumissem mais em um determinado momento, porque acreditava-se que esse era o modelo ideal de desenvolvimento. Então, em termos de políticas públicas, né, em termos de sociedade, a gente investiu tempo e dinheiro nisso. E agora, para fazer esse processo inverso, vai demandar tempo, dinheiro e muita energia, né, porque é mudar a cultura novamente, fazer esse passo para trás e voltar a fazer coisas mais sustentáveis. Perfeito. Natália, quero agradecer sempre pela presença aqui conosco, parabenizar aí o trabalho e as ações e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais essa dinâmica do diálogo, né, do lixo zero e que cada vez mais a gente entenda que cada uma é engrenagenzinha para fazer isso se tornar realidade. Obrigado pela participação. Agradeço muito pelo espaço, né? E conto com vocês no ano que vem para a gente organizar a Semana Lixo Zero aqui em Batatais, tá? Espero que eu tenha espaço aqui de novo. Com certeza.